Boa tarde, alunos! Vamos hoje para mais uma aula HTML e hoje vamos dar continuidade nessa aula de formulários. Vamos abrir a pasta do curso e vamos pegar o arquivo da última aula, aula formulário, e vou abrir ele aqui no browser também. A última aula aprendemos bastante coisa sobre o campo input, né? E os tipos que a gente pode trabalhar em formulários, como number, password, e-mail, text, e quais os benefícios de estarmos usando esses tipos de input. Hoje vamos dar continuidade a essa aula e vamos aprender aí vários outros tipos e várias outras tags. Então vamos lá. Antes de começar a estudar aí as tags de HTML de hoje, eu quero explicar alguns conceitos para vocês. Quando a gente trabalha formulário, a gente tem que pensar numa coisa chamada acessibilidade. As pessoas ali que têm uma deficiência física na mão, que tem uma deficiência visual, então não conseguem enxergar esse campo aqui input facilmente, acaba clicando por aqui. O deficiente físico ali que tem algum problema na mão, às vezes tem dificuldade de clicar certinho no campo. Então a gente vai aprender alguns recursos de acessibilidade para quando a pessoa clicar, por exemplo, no sobrenome, já veio para cá. Cliquei no e-mail, já venho para cá. Cliquei na senha, já venho para cá. E assim vai, tá? Então vamos pensar aí um pouquinho em acessibilidade, tá? Tem uma coisa aqui para mostrar para vocês, que é essa imagem aqui, ó. Zonas clicáveis. Geralmente, se eu tenho lá alguns campos de formulários, aqui eu tenho um campo chamado checkbox, que a gente vai ver na aula de hoje como monta. As pessoas não clicam aqui, né? Então, a zona clicável é tudo isso, e não só isso. Do jeito que a gente montou o nosso formulário da forma básica, a gente pensou só nos campos inputs. Hoje, vamos pensar no campo inteiro, tá? A gente faz isso com uma tag chamada label. Então, aqui, ó, eu tenho o meu input sem label, clico aqui, só aqui eu faço a marcação. Com label, eu clico em tudo e toda essa área aqui representa essa marcação. Beleza? Então, aí, a importância da gente pensar em acessibilidade. Vamos lá, vou ensinar vocês a fazerem isso. Eu vou colocar esse arquivo para download novamente, a partir daqui, para vocês fazerem aí de casa o que a gente vai fazer nessa aula, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso código. A gente tinha o field set, tinha o legend e tínhamos input. Então, vamos criar aqui a nossa tag label, label de rótulo. É bem comum a gente ver por aí as pessoas, ao invés de usar label, usar uma tag P, né? Mas, semanticamente, não é interessante usar o P aí. É interessante usar o label, que é próprio dos formulários. E aqui a gente cria a acessibilidade que eu expliquei no começo da aula. Então, a tag label, ela trabalha juntamente com o input. Eu tenho, então, que criar um vínculo entre essas duas tags. Como que eu faço isso? Através do parâmetro ID. ID de identificação, tá? A gente vai estudar bastante coisa sobre ID aí. Então, esse é o nosso primeiro contato aí com esse parâmetro. E eu vou passar aqui o nome desse ID, vai ser sobrenome. Então, eu tenho aqui o input com a identificação de sobrenome. E o label, eu passo esse parâmetro for label para sobrenome. Vou salvar. E vamos aqui no browser ver o que isso deu. Então, visualmente, tudo certo, nada mudou. Vamos ver aqui, se eu clicar aqui, ó, sobrenome, o que acontece? Ele marca aqui, tá? Nome eu não fiz nada, então não acontece nada. Sobrenome, cliquei na palavra, ele já vem para cá. Então, este label sobrenome está vinculado a este input sobrenome. Vamos fazer a mesma coisa para mais um campo. Então, vou escrever aqui label. Vou criar aqui o meu identificador, o meu ID, que tem o nome e-mail. E vou criar aqui um for e-mail. Então, eu tenho esse rótulo aqui vinculado
com e-mail, né? Então, label para e-mail, que é esse cara aqui. Vamos ver? Cliquei em e-mail, já foi. Beleza? Então, trabalhou com formulário, trabalhem sempre com essas duas tags aqui, label e input, uma vinculada com a outra. Eu vou deixar só para esses dois casos, para a gente não perder tempo, mas quando eu colocar o arquivo para download, eu coloco com tudo certinho já os labels, tá? Então, vamos dar continuidade aí às nossas tags do HTML de hoje e vamos aprender a tag input do tipo rádio. Vamos ver um exemplo aí do tipo rádio? Eu tenho aqui o Facebook, que tem aqui sexo feminino e masculino. Isso daqui é um input do tipo rádio. Então, vamos fazer aqui input type igual a rádio. E o name dele vai ser feminino. Eu vou causar um erro aqui de propósito, para mostrar para vocês uma coisa que acontece bastante por aí. Então, para o masculino, a mesma coisa. Input type rádio do nome masculino. Vou causar um erro aqui para vocês verem o que acontece por aí. Então, ó, ele fez a mudança do tipo de input desse input para esse. Só que quando eu marco, ó, ele não desmarca outra opção. Por que que isso acontece? Porque quando eu estou trabalhando input, eu estou falando da mesma coisa, aqui eu tenho que passar o mesmo nome. Então, eu vou passar aqui sexo. Vamos ver? Corrigiu, ó. Esse é um erro bem comum que a gente vê por aí, tá? Então, essa é a forma de estar corrigindo quando vocês verem por aí, fazer alguma manutenção em site, ou estar desenvolvendo o próprio site de vocês, tá? Então, o mesmo name. Vamos agora aprender outro input. Dessa vez, vamos aprender o tipo date, né? Então, eu tenho um campo name igual a nascimento. Vou colocar um identificador aqui, só para a gente não esquecer disso. E nascimento. Vou criar aqui um label. Que ele é para quem? Para o nascimento. Então, eu coloco o nascimento aqui. Vamos ver? Olha que legal esse input do tipo data. Então, a gente já consegue tanto mudar aqui pela setinha, ele já vem com essa máscara aqui de dia, mês e ano. É bem interessante, tá? A gente consegue ou pela setinha do teclado ou por aqui. E aqui, ó, olha que legal. Eu clico aqui e eu tenho um calendário ali, ó. Então, eu posso selecionar por um calendário. Então, é bem legal esse recurso aí, também exclusivo do HTML5. O único problema de usar o input type do tipo data é que alguns browsers, alguns navegadores aí não dão suporte ainda para esse tipo de input do HTML5. Mas não tem problema nenhum usar, tá? O que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui no Firefox, que o Firefox, algumas versões ainda não dá suporte. Ele vai trazer como texto, né? Então, como a maioria da galera usa Chrome, vocês já estão preparados com essa tecnologia nova e aqui vai vir um campo do tipo texto, aí ele preenche certinho, tá? Então, vocês podem estar utilizando, mas é bom saber que a gente, em alguns navegadores, não tem esse suporte ainda, beleza? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu fechar meu Firefox. E vamos aprender a criar um select. Toda vez que falamos sobre formulários até agora, utilizamos a tag input. Agora, vamos ver uma outra tag, que é o select. Então, eu vou fazer um select de estado. Então, o meu select de estado inicia aqui e termina aqui, tá? Essas daqui vão ser minhas opções do meu select. Opções, vou colocar aqui options. Então, para toda opção, eu vou estar colocando aqui option. Vou colocar aqui rapidamente em todos.
e vamos ver o que vai acontecer no browser. Então aqui, olha o que eu tenho aqui, um select para mim selecionar qual estado a pessoa está fazendo um cadastro ou qualquer coisa. Aqui, ó, no site do Webmotors, temos alguns exemplos de select, tá? Então aqui eles têm vários selects nos seus formulários para filtrar a busca, né, dos resultados que eles vão apresentar aí. Sites de imóveis, geralmente eles usam bastante, né? Então, é feito aí através da tag select. Então, quando eu tenho um select, eu tenho que passar aqui um valor de value de como essas informações vão ser guardadas ou no meu e-mail ou no meu banco de dados. Então, vamos supor que nesse caso eu quero que seja guardada apenas as siglas dos meus estados, tá? Então, visualmente aqui, ó, não vai acontecer nada, né? Tô aqui com o meu select, mas se eu enviar para um e-mail, para algum lugar, ele vai mandar isso daqui para o meu e-mail. Então, quando esse formulário for preenchido e essas informações forem selecionadas, o que vai chegar no e-mail ou guardado no banco de dados de quem recebe, de quem tem controle do que é preenchido nesse formulário, vai ser esse valor aqui, ó. Então, eu defino, eu poderia também passar Rio de Janeiro inteiro, que é isso que eu quero que meu banco de dados guarde, que meu e-mail receba, mas eu também posso mudar o tipo de value que eu recebo ali quando eu preencho um select, tá? Então, vamos supor que a maioria do meu público que acessa o meu site, ele venha do Rio, né? Então, eu quero que meu select, ao invés de vir marcado São Paulo, ele venha marcado Rio, como opção ali default. Como que eu faço isso? Através disso aqui, ó. Select. Vamos ver? Então, ó, ele já vem marcado como Rio. Meu maior público ali é do Rio. Então, eu já trago essa marcação como Rio de Janeiro. Beleza? Então, duas aí coisas legais do select, que é o value, que você pode mudar e já trazer uma opção selecionada. Dentro do select, a gente consegue fazer alguns agrupamentos também, que ajuda aí também na usabilidade do meu site, né, do usuário já saber o que exatamente ele está selecionando. Então aqui, ó, eu deixei um select com duas opções da região Sudeste e duas opções da região Nordeste. Como que eu faço isso? Como que eu agrupo isso? Através da opção Opt Group. Então, aqui que é a região Sudeste, eu vou fechar, vou identar aqui para ficar bonitinho, e eu vou indicar que isso daqui é Sudeste. Então, eu passo aqui a palavra label, que é um parâmetro aqui do Opt Group, chamado Sudeste. E a mesma coisa eu faço para a região do Nordeste. Então, Nordeste. Vou fechar Opt Group. Vamos identar para ficar tudo certinho. E vamos dar uma olhada na web. Então, aqui, ó, já tenho a separação, ó, Sudeste e região Nordeste. Essas opções não são clicáveis, elas são só um label ali para separação e organização do meu select, tá? Então, uma opção aí bem interessante também. Beleza? Agora vamos mexer com cidades. Cidades poderíamos criar igual a gente criou aqui, um select para estado. Mas vamos fazer de outra forma para a gente aprender aí novos recursos do HTML5. Vou mostrar aqui mais ou menos o que a gente vai fazer. Eu tenho aqui o site Imóvel Web e aqui eu tenho vários selects, certo? Que vocês já sabem fazer. E a gente vai aprender a fazer isso daqui, ó. Tá vendo aqui? Bairro, cidade ou estado? Eu tenho um recurso aqui que quando eu digito a primeira letra, ele já completa com uma lista. Outro exemplo aqui, Pinheiros. Então, ele já me dá várias opções ali, facilitando a busca do meu usuário. Tá? Então, ele já tem uma espécie de autocompletar ali do que o usuário digita. Digitou a primeira palavra, as primeiras letras, ele já conclui aí o que o meu usuário precisa, tá? Então, aqui vocês podem ver que é inicialmente só um campo de texto, né? Então, o que a gente vai fazer?
um campo de texto com mais um recurso, que é esse daqui que lista os estados que ele já tem cadastrado. Então, vamos lá. Vamos criar um input igual aqui, ó, tipo texto, certo? E eu vou criar um identificador, um ID, para vincular ele com o label cidades. Então, cidade. E aqui eu vou criar um label para cidade. Aqui eu vou criar um placeholder, digite sua cidade. Então, até aqui normal, nem nada de novo a gente viu aqui. Vamos dar uma olhadinha como tá ficando. Então, eu tenho só um input com placeholder, digite sua cidade com label vinculado. Tem um segredo agora que a gente vai fazer para essas opções aparecerem quando eu digitar. Por enquanto, ó, nada. O data list. Data list ele é muito parecido com select, tá? Então, abri, fechei, onde deve ser a minha listagem. E aqui, ó, da mesma forma que eu passei os options pro select, eu passo aqui também. A única diferença é que eu não preciso me preocupar com essa parte aqui. Eu vou passar os resultados só no valo aí, tá? Então, vamos continuar fazendo aqui rapidamente os outros options. Niterói, tá? E aqui, agora eu tenho que criar um identificador para ele entender que essa listagem é desse cara aqui. Então, eu vou colocar aqui DataList cidades e eu vou colocar o parâmetro aqui que ele vai receber a lista, o DataList cidades. Vamos ver se deu certo? Osasco já aparece. Se eu colocar B, já aparece. Se eu colocar N de Niterói, já aparece. Então, é dessa forma que eu construo coisas desse tipo aqui, né? Por exemplo, aqui no Webmotors, poderia também ter esse recurso, né? Aqui não tem, ó. Então, eu digito qualquer coisa, não tem. De repente, é um recurso aí que eles conseguiriam deixar o site mais fácil de utilizar, né? Uns recursos novos aí que a gente deixa a nossa navegação mais fácil ali para o meu usuário, né? Beleza? Agora vamos falar sobre os checkbox. Checkbox são essas caixinhas aqui, ó, que eu marco, seleciono se é uma coisa que eu quero ou que eu não quero. Então aqui eu quero carros usados, eu deixo marcado. Tem aqueles termos que a gente costuma receber, você aceita isso? Você fez a inscrição no site, concorda com esses termos? Eles costumam usar muito esses checkbox aqui. Vamos aprender a fazer um checkbox. Então, input do tipo checkbox. E eu vou passar aqui o name igual nacionais, tá? Que é as bandas nacionais. E aqui, ó, pitch. Vou colocar o valor aí aqui também. E vou fazer a mesma coisa para as outras bandas. Legião. Capital. Vamos ver? Então, já tenho aí também. Vamos supor que eu só quero pitch capital. Desmarco aqui. Só quero pitch legião. Desmarco aqui. Tenho essa opção aí para o meu usuário estar marcando um determinado conteúdo. E eu vou fazer a mesma coisa para minhas bandas internacionais. Então, vou copiar aqui, para a gente ganhar um tempo. Aqui eu mudo apenas o name para internacionais. E começo a passar o nome das bandas. Nirvana. U2. Vamos ver como isso ficou.
E aqui, ó, já tenho também uma forma de marcar aí as minhas bandas, tá? Agora, a gente vai ver um campo chamado Text Area. Text Area, ele é bem utilizado para a gente deixar mensagem em formulários. Isso aqui é um Text Area. Então, ele é como se fosse um campo do tipo texto, só que ele é grandão. Então, salvei, vamos ver. Então, eu tenho aqui o Text Area. No Text Area, eu tenho alguns parâmetros que são as colunas e as linhas. Eles determinam mais ou menos o tamanho que é essa caixa. Então, aqui eu tenho um Text Area que ele suporta até 10 linhas. Então, ó, 3, 4, 5, seriam 10 linhas de escrita. Se eu quero deixar isso um pouco menor, em 5, atualizar, olha o tamanho que ele fica. Se eu quero que ele seja um pouco maior, o que eu faço aqui? Ó, eu digito que o número de colunas dele, baseado no tamanho da página, vai ser 80. Então, eu aumentei aí o tamanho do meu Text Area. Lembrando, gente, que eu não tô colocando label aqui, mas pra gente ganhar tempo, tá? Mas aqui deveria ter label também. Quando eu colocar o arquivo para download, eu já coloco com os labels aí certinho. Mas pra gente ganhar tempo, para vocês conhecerem todas as tags aí de formulário, tá? Mas o arquivo para download, eu já coloco tudo com os labels certinho. Quando vocês estiverem construindo, sempre trabalhem dessa forma aqui, label e input, um vinculado com o outro, para a gente pensar em acessibilidade do nosso usuário, tá? Então, a gente aí aprendeu agora o Text Area. Agora, a gente vai aprender a construir botões. Então, tá vendo esses botões aqui, ó? Botão, botão. Vamos aprender a construir eles. O botão, ele é através da tag button. Então, eu vou criar aqui 2 botões. Um para enviar as coisas no nosso formulário e um para limpar, caso eu não queira mais preencher nada, quero limpar aquele formulário. Então, aqui, ó, só de eu colocar a tag button, ele já vira um botão. E aqui, eu vou passar o que ele deve fazer, type, igual submit, de enviar. Então, aqui, eu determinei que quando eu clicar aqui, ele vai enviar, seja para o meu e-mail, guardar no banco de dados, isso a gente determina depois. E aqui, ó, eu vou determinar que quando eu clicar no limpar, ele tem o type reset, que vai resetar como era o formulário inicialmente, sem campo nenhum. Então, vamos testar? Então, preenchi aqui, e eu quero que quando eu clicar em limpar, zere. Então, é assim que eu faço o botão limpar, né? Eu deixei mais uns outros campos aqui, que na minha opinião eles são interessantes, mas não são tão utilizados quanto os que a gente viu acima, que é o Range, Time e Color. Vamos ver o que eles fazem? Então, vou passar aqui rapidamente, só para vocês verem que existem esses campos e que em alguma situação pode ser que vocês precisem. Então, em que situações eu posso usar isso? Vamos supor que eu tenho lá uma avaliação que eu queira determinar de 1 a 10. Então, ao invés do cara digitar, a gente pode colocar isso daqui, para ele determinar de 1 a 10, né? Então, tem algumas situações que a gente pode utilizar. Tem alguns parâmetros nele que eu determino de quanto é o mínimo de valor e quanto é o máximo. Então, vou colocar aqui de 1 a 20. Então, ó, pode ver que ele ficou um pouco mais extenso, mais longo, tá vendo? Então, antes ele chegava mais rápido. Agora ele demora um pouquinho mais porque ele é até 20, né? E eu posso colocar um step, que é de quanto em quanto ele vai pular. Então, eu quero que ele pule de 5 em 5. Então, ó o pulo que ele dá. Então, tem essas coisas aí que dá pra gente brincar também com algumas tags de formulário. Tem o time, que é parecido lá com o date, né, que a gente viu. E a gente consegue já ter esses 2 pontos, né? Então, vamos supor que eu tô fazendo um formulário para um site de dentista, de hospital. Então, eu consigo lá colocar consulta, horário X, né? E usar esse tipo de campo. E tem o color também, que a gente pode selecionar uma cor, né? Dependendo do que a gente for fazer, a gente pode estar utilizando também esse cara, né? Então, tem outras opções aqui de escolher. É bem legal. Recursos do HTML5. Nem todo browser dá suporte a isso ainda, tá? E para fechar a aula de hoje,
tem uma coisa bem legal que eu quero explicar para vocês, que é o que? A validação de campos, né? Vamos supor aqui no meu site, tem alguns campos que são obrigatórios para os meus clientes preencherem. Então, quando eu aperto aqui em enviar, o que acontece? Eu tenho uma mensagem de erro, preencha esse campo, né? E a gente vai aprender a fazer isso aqui. No HTML5 é muito fácil fazer isso. Antigamente a gente tinha que criar script, mexer ali com JavaScript para estar fazendo algumas validações. No HTML5 a gente tem umas facilidades bem legais. Então vamos supor que eu queira que o nome seja um campo obrigatório. Então eu coloco isso aqui, ó. Vamos ver? Vou tentar enviar e olha o que apareceu. Preencha esse campo. Ele é um campo obrigatório. Vamos colocar a senha também como obrigatório. Então, ó, quando eu clicar em enviar, primeiro ele pede o nome. Cliquei em enviar de novo, ele fala, a senha também não foi preenchida, preenche. E agora sim, com tudo preenchido, eu conseguiria enviar as informações desse formulário para algum lugar. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse envio, né? Como que isso é guardado no e-mail, como isso é guardado num banco de dados, tá? Vou dar uma explicação rápida sobre isso. Vamos começar com o exemplo aqui do meu site. Vamos supor que eu queira mandar lá, meu cliente quer mandar uma mensagem pedindo um orçamento, alguma coisa. Olá, sou do Torne-se, um programador, e gostaria de um orçamento. Quando eu clicar aqui, ó, se eu bater aqui na minha caixa de e-mail, atualizar ela, isso aqui chegou no meu e-mail. Então, com as informações lá que foi preenchida. Como que eu faço isso? Isso eu faço via PHP, que é uma nova linguagem, tá? Então, assim, quem quiser se aprofundar nisso de formulários, de sistemas, é interessante vocês estudarem a linguagem PHP, que é um outro curso, né? Nesse curso a gente aprende só os elementos aí de HTML, né? Mas vocês podem estar estudando aí o PHP também. Então é isso, galera. A aula de formulário foi dividida em duas partes, né? Porque ela é bem extensa mesmo. Essa aula a gente viu bastante coisa. Tentem dar uma estudadinha nessas tags, porque praticamente todo o site tem formulário. Alguns são específicos, né? Já trabalhando como o foco deles sendo um formulário, como sites de imóveis, sites ligados à busca mesmo, né? Geralmente eles usam muito formulários. E sites institucionais também, né? Sempre tem lá uma área de contato, né? Então tentem estudar bastante essas tags aí de formulário para elas ficarem fixas na cabeça de vocês, beleza? Qualquer dúvida é só vocês deixarem uma mensagem e bom final de semana, galera. Um beijão!